Já parou para pensar se tudo que a gente vive, tipo as nossas regras, os costumes, até, sei lá, o valor do dinheiro, será que é tudo só uma invenção? Uma construção social, como dizem? É uma ideia que, nossa, dá um nó na cabeça, né? Totalmente. É uma pergunta que mexe com a base de como a gente enxerga o mundo, né? Exato. E hoje a gente vai fazer exatamente isso, mergulhar fundo nessa questão. Vamos usar umas ideias da sociologia, um pouco de filosofia também, para tentar desemaranhar isso aí. A ideia é separar o que depende do nosso acordo coletivo, do que a gente combina, e o que simplesmente existe, independente da gente. Ótimo jeito de colocar. E para começar essa conversa, acho que não tem como fugir de dois nomes: Peter Berger e Thomas Luckmann. O livro deles, A Construção Social da Realidade, é um clássico absoluto nisso. Ah, sim, fundamental, né? Fundamental. Eles descrevem um processo que é quase um ciclo, sabe? Em três momentos. Primeiro, tem a externalização. Basicamente, nós humanos agimos no mundo. A gente cria coisas, fala, pensa. A sociedade começa aí, com a nossa ação. Uhum. A gente se projetando no mundo. Isso. Só que aí vem o segundo passo, que é a objetivação. As coisas que a gente criou, a linguagem, por exemplo, ou instituições tipo casamento, o Estado, elas começam a parecer externas, reais, por si mesmas. Como se sempre tivessem existido. Exatamente. E como isso acontece? Por dois mecanismos-chave. Primeiro, a habitualização. A gente repete tanto uma forma de fazer algo que vira um padrão, um hábito. E depois, a institucionalização. Esses hábitos que muita gente compartilha viram normas, regras. Para quem nasce depois, aquilo parece natural. Sempre foi assim, entende? Vira uma coisa objetiva. Entendi. Vira tipo a paisagem, né? Algo que tá lá. E aí fecha o ciclo com a internalização. A gente cresce nessa sociedade, é socializado e absorve essa realidade objetiva. O mundo lá fora vira o nosso mundo aqui dentro. A gente não só aceita as regras, a gente aprende a querer seguir essas regras. Caramba. Peraí, deixa eu ver se peguei. Então, eh, a gente cria a sociedade com nossas É ações, isso, externalização. aí essa criação meio que endurece, vira uma coisa externa, objetiva. Objetivação, via hábitos e instituições. E depois essa coisa volta e molda a gente por dentro, faz a gente querer ser de um jeito específico. É isso, internalização. É um ciclo poderoso mesmo, faz a sociedade parecer tão sólida, tão inevitável. Pô, mas isso não deixa a gente, sei lá, impotente? Como se a gente fosse só uma peça nesse jogo que nós mesmos começamos? É uma sensação comum e, de fato, explica muito da estabilidade social. Mas é aí que a coisa fica mais complexa e, eu diria, mais interessante. Porque essa ideia de construção social às vezes foi elevada ao extremo, né? Como assim? Tipo, dizer que tudo é construção? É, quase como se até, sei lá, a lei da gravidade fosse uma construção social. O que não faz sentido, né? Para evitar essa generalização, para colocar um pouco de ordem na casa, tem uma distinção de um filósofo, o John Searle, que ajuda muito. John Searle. Que ele diz: Searle faz uma diferença crucial entre fatos brutos e fatos institucionais. fatos brutos e institucionais, tá? Fatos brutos são aqueles que existem independentemente de nós, da nossa linguagem, das nossas opiniões. Uma montanha, o fato de água ser H2O, a fotossíntese, são coisas do mundo físico, químico, biológico. A base material da realidade, digamos assim. Ok, a realidade dura, que não depende da gente concordar. Exato. Agora, os fatos institucionais. Esses só existem porque nós, como grupo, concordamos que eles existem e funcionam de um jeito específico. Ah, tipo, Tipo dinheiro, uma fronteira entre países, o fato de alguém ser considerado casado ou ter uma carteira de motorista válida. Tudo isso depende de regras, acordos e instituições humanas. Não existe casamento na natureza esperando para ser descoberto, entende? claro, faz sentido. E o Cyril tem até uma formulazinha que resume isso de um jeito bem legal. X conta como Y no contexto C. X conta como Y em C. Explica melhor isso. É simples e poderoso. Pega o dinheiro. Um pedaço de papel colorido e com os desenhos
O X, que é um fato bruto modificado, conta como R$ 100, o Y, que é um status, um poder de compra, um fato institucional, dentro do contexto da economia brasileira e da confiança no Banco Central, o C, o contexto institucional. Ah, legal. Quer dizer, o Y, o status, o fato institucional, precisa sempre de um X, uma base física ou um registro, e de um C, um conjunto de regras e acordos. Exatamente. Não é mágica. Os fatos institucionais dependem dos fatos brutos, dinheiro precisa de papel, metal ou hoje bits no computador, e fundamentalmente da nossa intencionalidade coletiva, da nossa concordância. Isso é chave, porque aí a gente vê que tem um limite para construção. Mas como isso funciona para coisas bem complexas e até polêmicas, tipo, sei lá, raça? Ou o próprio dinheiro, que a gente usa todo dia e parece tão sólido? Ótima pergunta. Vamos pegar esses dois exemplos que são muito bons. Raça. O que a ciência moderna, principalmente a genética, nos diz hoje? Que não existe uma base biológica sólida para dividir a espécie humana em raças distintas, como se fossem subespécies. Uhum. A variação genética é mais complexa, né? Muito mais. É gradual, não em caixinhas separadas. Então, raça, como a gente entende socialmente, é uma construção. Uma ideia que foi criada histórica e socialmente, muitas vezes, infelizmente, para justificar hierarquias, poder, desigualdade. E as categorias mudam, né? Quem é considerado branco nos Estados Unidos hoje não é o mesmo que há 100 anos. E a definição de negro no Brasil também tem suas particularidades. Exatamente. Isso mostra o caráter construído da coisa. Mas e aqui vem um ponto fundamental, mesmo sendo uma construção social sem base biológica estrita, a raça tem consequências reais e muitas vezes devastadoras na vida das pessoas. É o tal do Teorema de Thomas, né? Perfeito. Se as pessoas definem situações como reais, elas são reais em suas consequências. O racismo, a discriminação baseada na ideia de raça, causa sofrimento, limita oportunidades, tem efeitos materiais muito concretos. A ficção produz realidade social. Entendi. Mesmo a base sendo inventada, os efeitos são dolorosamente reais. E o dinheiro? O dinheiro é talvez o exemplo mais claro de fato institucional que a gente tem. Pega aquela nota de R$ 100 de novo. O X é o papel e a tinta. Fato bruto modificado. Mas por que ela vale R$ 100? O Y. Porque todo mundo concorda que vale, dentro do sistema, o C. Bingo. É a nossa crença coletiva, a nossa aceitação das regras do jogo econômico, a confiança na instituição, Banco Central, governo, que dá o valor. Não tem nada de intrínseco no papel. É uma ficção consensual, como alguns chamam, mas uma ficção com poder gigantesco de organizar a sociedade. Nossa. Então pensando em tudo isso, parece que, ok, existe a realidade bruta, as montanhas, a água, mas quase tudo que dá sentido e organiza nossa vida em sociedade, nossas identidades, o que a gente acha certo ou errado, justo ou injusto, o poder, a economia, tudo isso passa por essas lentes da construção social. É meio vertiginoso. É exatamente isso. A biologia nos dá corpos sexuados, mas o que a gente entende como masculino e feminino, os papéis de gênero, isso é altamente construído e varia culturalmente. A geografia nos dá continentes e oceanos, mas países, nações, fronteiras, São invenções nossas, fatos institucionais. precisamente. E o grande poder dessa análise toda não é dizer que nada é real ou cair num relativismo maluco, mas sim, como você falou, desnaturalizar o mundo social. Desnaturalizar. Gostei disso. Tirar aquela capa de sempre foi assim, é natural que seja assim. Isso é perceber que muitas das coisas que a gente toma como dadas, como inevitáveis, as hierarquias sociais, as instituições que nos governam, as normas de comportamento, foram criadas por seres humanos em contextos específicos. E se foram criadas, elas não são eternas. Elas são contingentes. Quer dizer, poderiam ser diferentes. Potencialmente, sim. Reconhecer a construção é o primeiro passo para talvez pensar em alternativas. Uau. Bom, acho que chegamos ao fim dessa nossa exploração hoje e foi intensa.
Fica muito claro que a questão não é só perguntar se algo é construído socialmente, mas ir além, né? Investigar como essa construção acontece, quem se beneficia dela, quais são as consequências, especialmente quando a gente pensa em poder e em desigualdade. Exatamente. E isso, acho, nos deixa com uma provocação final, uma reflexão para levar para casa. Manda. Se a gente realmente entende que tantas coisas que parecem naturais ou imutáveis na nossa vida, desde normas de comportamento até a própria organização econômica, passando por identidades que a gente assume, são, na verdade, construções humanas, históricas, como isso afeta o jeito como a gente vive? Hum. Será que reconhecer essa construção abre espaço para a gente questionar mais, para a gente talvez imaginar e, quem sabe, até começar a construir outras formas de organizar a vida em comum? Fica aí a pergunta no ar para a gente continuar pensando.